paz e alegria. No quadro Amigos de Deus de hoje nós vamos falar de Francisco, São Francisco Inácio Vincenzo, ou São Francisco Inácio de Laconi, porque ele nasceu em Laconi, na Itália, dia 17 de novembro de 1701. Era filho de uma família muito pobre, né? Era o segundo de 9 filhos, família numerosa. Uma família muito pobre materialmente, porém muito rica espiritualmente, muito rica das práticas religiosas, né? E seus pais ensinaram os filhos a seguir Cristo de verdade. Tanto é que, desde criança, São Francisco Inácio de Laconi, ele já desejava a vida religiosa. Ele já tinha o desejo de se tornar um frei franciscano. Ele já tinha o desejo de servir a Deus. Inclusive era coroinha quando criança, já era chamado de santinho. Quando ainda criança, as pessoas o chamavam de santo, o santinho. Não é o santinho do pauoco, não, o santinho mesmo, porque viam nele virtudes, viam nele o desejo de servir, de se entregar a Deus. De fato, ele fazia isso. É um grande exemplo para nós. E um santo que também, como todos os outros, passou por muitas situações, muitas privações, e ele foi acometido de uma grande enfermidade. Quando tinha uns 19 anos, ele pediu, inclusive, a Deus a graça da cura e fez uma promessa, que se ele fosse curado, ele iria se dedicar para a vida religiosa. E ele foi curado com a graça de Deus e ele foi buscar, no convento dos Capuchinhos, mas por um tempo ainda não pôde servir, não pôde entrar no convento porque a sua saúde ainda era debilitada, ele precisava se recuperar bem, e depois de muitas tentativas, depois de se recuperar bem, ele entrou no convento. Perseverando, ele entrou, cumprindo o propósito que tinha feito com Deus e atendendo ao chamado do coração dele. Era um homem que não tinha muitas coisas extraordinárias, tanto é que ele não estudou pelas situações, da sua família, ele não estudou, não chegou a frequentar um dia sequer de aula. Era analfabeto, tinha muitas limitações, mas era um homem temente a Deus. Ele não tinha tantos talentos extraordinários, mas era um homem que tinha, além das virtudes, tinha carismas. Tinha o carisma de profecia, tinha o dom de cura, inclusive. Era sempre visto com o rosário na mão, rezando, com o seu cajado. Era uma pessoa bem humilde, bem simples. Inclusive, ele era o porteiro do convento. Durante muito tempo, depois de passar por vários conventos, voltou para o convento de origem e se tornou o porteiro e ficou nessa função até morrer. No final da sua vida, infelizmente, ficou cego, mas mesmo cego, ele continuou na sua vida religiosa, continuou com o seu ritmo de oração. Mesmo com esta limitação, ele perseverou. É um grande modelo esse santo para cada um de nós, nos dias de hoje principalmente. E ele foi um santo que tinha, de fato, o carisma franciscano, tinha muito o espírito franciscano. Ele cuidava muito dos pobres, como todo bom franciscano, mas é interessante que ele cuidava dos pobres materialmente, mas também espiritualmente. Ajudava muitos pecadores, inclusive na sua biografia fala de muitos pecadores que retornaram ao bom caminho, ao caminho cristão, com a sua ajuda. Era um homem muito sábio, apesar de não ter o estudo intelectual, mas era um homem muito sábio, a sabedoria divina, é claro. E ajudou muitas pessoas a retornarem para Deus. Era um que entendia que a vida plena, a vida em abundância que Jesus veio trazer, ela se fundamentava no cuidado com o corpo, com a matéria, a dignidade humana, mas também o cuidado espiritual. Ele vivia de fato as obras de misericórdia. Ele não era assistencialista, mas ele de fato evangelizava. Ele cuidava dos pobres fisicamente e espiritualmente.
Porque nós sabemos que hoje existem muitos pobres materialmente, mas existe também pobreza espiritual. E não podemos esquecer que as duas coisas precisam andar juntas. De fato, era um santo. É um exemplo para nós. Então ele foi canonizado pelo Papa, na época, o Papa Pio XII, foi canonizado em 1940, aliás, foi beatificado em 1940 e pelo mesmo Papa foi canonizado em 1951. Então que nós possamos pedir a sua intercessão. E Santo Inácio ele não escreveu nada porque ele era analfabeto, ele não deixou nenhuma doutrina porque ele não era nenhum filósofo, ele não fundou também nenhuma ordem porque ele não era um homem que tinha grandes iniciativas, um homem que tinha tanta coragem assim, tantas capacidades humanas, mas ele foi um homem que era sempre visto por suas virtudes de santidade, por sua vida de oração, por sua busca de comunhão com Deus. Então é um grande exemplo para nós. Também para não desprezarmos as pessoas que têm muitas limitações, mas que têm virtudes. Tem muitas limitações humanas às vezes, por várias situações, mas tem as virtudes, que é o mais importante. Mas tem a graça de Deus, tem um carisma. Ele tinha um carisma muito importante, muito profundo e cativava as pessoas, né? Junto com esse carisma, muitos dons e muitas virtudes. Como já falei, também o dom da profecia, o dom da cura, enfim, era um amigo de Deus. Então que São Francisco, né? Conhecido como Frei Francisco, que ele possa interceder por nós, que ele possa nos ajudar na nossa caminhada, que ele possa nos levar a cultivar em nós também esse espírito de humildade e um desejo profundo de santidade, um desejo profundo de sermos amigos de Deus. Um grande abraço fraterno.